Oi, turminha, e aí, tudo bem com vocês? Sexta-feira, né? Sextou. Então, mais uma aula para a gente poder encerrar a nossa semana, né? Então, hoje, dia 26 de fevereiro de 2021. Também, a última semana, estamos terminando o mês de fevereiro. Segunda-feira que vem já é dia 1º de março e o mês de fevereiro acaba, porque lembra, o mês de fevereiro ele só tem 28 dias, então daqui a pouco acaba o mês de fevereiro. E aí hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, vamos falar, né? Vamos para nossa aula de ética e vamos falar sobre as boas maneiras, não é? Como é muito importante tratar bem os nossos coleguinhas, como é importante tratar bem todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí temos 4 palavrinhas mágicas. Vocês lembram quais são as 4 palavrinhas mágicas? Não só são 4, mas a gente fala muito dessas 4. Por favor, muito obrigado, com licença e desculpa, né? São palavrinhas que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente precisa estar sempre falando caso necessário, não é? E também palavrinhas como bom dia, boa tarde, quando entramos ou quando estamos em algum lugar, certo? Quando a gente chega, a gente dá bom dia ou boa tarde. E se for de noite, boa noite, não é? E aí a gente pergunta se a pessoa tá bem, não é? A gente faz aquelas perguntas para tratar bem os nossos coleguinhas, tratar bem as pessoas que estão com a gente, certo? Combinado, turma? E aí, quando eu empurro ou quando eu machuco um coleguinha sem querer, não é porque foi na brincadeira, aí encostei nele sem querer, eu empurrei, o que eu preciso dizer? Quando eu empurro meu coleguinha sem querer e ele se machuca? Eu tenho que pedir desculpa, não é? Isso mesmo, eu peço desculpa pro meu coleguinha se eu machuquei ele sem querer ou se eu falei alguma coisa ou alguma palavrinha que possa ter machucado ou magoado ele. Então eu peço desculpa. Quando eu não faço o que a mamãe mandou, e depois eu me arrependo, eu peço também desculpa para ela, mas na próxima vez eu não deixo de fazer, não é? Quando eu quero passar em algum lugar, mas tem muita gente, está muito tumultuado, o que eu tenho que pedir para as pessoas na hora de passar? Licença, né? Eu posso passar empurrando todo mundo? Não, eu tenho que pedir licença. Dá licença? Deixa eu passar, por favor. Não é? Ser educado, ter as boas maneiras. E se tiver duas pessoas conversando e eu tiver que atrapalhar a conversa delas, o que eu pergunto? Dá licença, né? Posso falar? Dá licença, desculpa interromper. Então, são boas maneiras que a gente vê que está presente, né, no nosso dia a dia. E para que servem essas boas maneiras? Essas boas maneiras servem para que a gente possa ter uma boa convivência, para que a gente possa ter harmonia, alegria no lugar que nós estamos. Já pensou se a gente fosse para a sala de aula, não tivesse as boas maneiras e ficasse discutindo, brigando de cara feia para os amiguinhos? Não ia ser legal, não é? Imagina ficar o tempo todo que você fica na sala de aula com raiva dos amiguinhos. Ou com um amiguinho te batendo sem pedir desculpa. Não pode bater, né? Um amigo esbarrou em você e não pediu desculpa. E aí? E são palavrinhas, né, que melhoram o dia a dia e que ajudam na convivência, que ajudam a gente viver em união, viver em harmonia, certo? Combinado? Então, a gente vai para algumas regrinhas que a gente
tem que ter na escola, tá bom? Vamos falar um pouquinho das boas maneiras que temos que ter na escola. Falem algumas boas maneiras que temos que ter na escola. Isso mesmo, muito bem. Temos que dar bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que a gente vai estudar. Pedir licença. Quando for pedir algo, pedir por favor, não é? Agradecer quando alguém fizer algo para você. Dizer obrigado ou obrigada. Menino diz obrigado e menina diz obrigada. Certo? Combinado? Quando for se eu esbarrar ou se machucar alguém sem querer, pedir desculpa, não é? Responder se tá desculpado também. Responder quando alguém diz obrigado ou obrigada, responder de nada, né? Para a pessoa ver que a boa ação dela está sendo reconhecida também, não é? Aí na escola a gente tem que usar essas palavrinhas, não correr nas escadas, não ofender o coleguinha, não é? São boas maneiras. Não gritar na sala de aula. Quando a professora falar ou estiver falando, eu preciso eu preciso escutar e não falar junto com ela, não é? Quando um coleguinha estiver falando também, eu não posso falar junto com ele. Eu tenho que esperar a minha vez de falar para poder falar também. Porque se eu falar junto, o que acontece? Ninguém vai entender nada, né? Vai estar um falando aqui, um falando ali, vai estar todo mundo falando junto, é impossível de entender. Faz parte das boas maneiras também eu manter o local que eu estou frequentando, o lugar que eu estou limpo. Como isso, tia? Simples, na hora de jogar um papel, jogar no lixo. Quando eu for fazer minha ponta, jogar a ponta dos lápis no lixo, né? Colaborar para que o ambiente ele continue limpo. Isso também faz parte das boas maneiras, correto? Certinho? Entenderam? Então eu conto com vocês para quando a gente voltar na aula, voltar para as aulas presenciais, quando todos voltarem às 4 horas de aula presenciais, vocês possam ter e vocês me mostrem, né, as boas maneiras que vocês aprenderam, né, que vocês pratiquem, que vocês digam bom dia, boa tarde, para que a gente possa ter uma turma unida, não é? Uma turma alegre e que um respeite o outro, não é? Porque respeitando o outro, a gente pode conviver bem. E sobre as boas maneiras, vou deixar uma atividade para vocês poderem fazer, muito moleza, muito fácil. Vocês vão pegar essa atividade, vão copiar no caderno com letra bonita, né, caprichando, e aí vocês vão responder depois. Então hoje é sexta-feira, vai vir sábado e domingo para vocês poderem descansar, né, para vocês poderem ficar tranquilos. E na segunda a gente já volta às nossas aulas e vamos voltar usando os nossos livros. Então prestem atenção, não deixem páginas passando para não ficar enrolado, para não ficar com muito dever sem fazer, tá bom? Então, ó, beijos para vocês, bom final de semana, se cuidem, não esqueçam das boas maneiras, tá bom? Fiquem com Deus, tchauzinho!